Bom domingo! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que soa quase como um paradoxo, sabe? Uma provocação bem no coração da fé cristã. Qual seria? A de que o nosso esforço para sermos bons, para fazermos tudo certo, pode, na verdade, nos afastar de Deus. Parece bem contraintuitivo, né? Mas é exatamente essa a questão que o teólogo John Wesley ataca de frente num de seus sermões mais, poderosos. A retidão da fé. Exato. Então, a nossa análise hoje vai se debruçar sobre esse texto. Ele é basicamente um mapa para a gente navegar entre dois conceitos que, para Wesley, eram de vida ou morte. Que são a justiça que vem da lei, ou seja, do nosso esforço, e a justiça que vem da fé. Ele argumenta que confundir as duas não é tipo um mero erro teológico. É mais sério. É um desvio que pode custar a salvação. E ele já começa com uma preocupação muito pastoral, falando daqueles que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. É uma frase forte, né? Muito. Ele não está falando de gente apática. Pelo contrário. São pessoas que se esforçam, que são zelosas. Isso, mas que estão, segundo ele, no caminho errado. Então, a nossa missão aqui é entender essa lógica do Wesley. Por que o esforço sincero pode ser uma armadilha? E qual é a alternativa que ele apresenta? Vamos começar por essa primeira ideia, então, a tal da retidão que é da lei. Wesley define com uma citação bíblica que parece simples. Parece, né? O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Parece um contrato justo. Faça o certo e viva. Pois é. Só que quando ele começa a detalhar os termos desse contrato, aí a coisa muda de figura. Muda completamente. E aqui o Wesley faz uma coisa genial do ponto de vista da retórica. Ele não está só listando regras, sabe? Ele está construindo uma fortaleza teológica impenetrável. Um padrão de perfeição tão absoluto que ninguém consegue escalar. Pra quê? Para forçar o ouvinte a sentir o peso esmagador da própria falha. E, assim, procurar a única saída que ele vai apresentar depois. É uma espécie de armadilha argumentativa, então. Como é que ele constrói essa muralha? Ele constrói em 3 níveis. O primeiro é o que ele chama de perfeição total. Perfeição total. O que isso significa? Significa obediência completa a todos os mandamentos de Deus, em todos os momentos. E não só nas ações externas. Ah, tem mais? Sim, mas em cada pensamento, cada desejo, cada feição interna. Seu interior precisa ser tão puro quanto suas ações. Nossa, só isso já parece uma tarefa para uma vida inteira de meditação, de vigilância. Mas você falou que eram 3 níveis. Sim, porque não para aí. O segundo nível é a perfeição em grau. Perfeição em grau. Isso. Não basta fazer a coisa certa com a motivação certa. É preciso fazer com a intensidade máxima de todas as suas faculdades. Como assim? É amar a Deus não apenas com o coração, mas com todo o coração. Toda a alma, toda a força. Qualquer pingo de hesitação, qualquer momento em que sua devoção não esteja 100%, já é uma falha. Isso é sufocante. É como exigir que um atleta corra uma maratona sempre no seu sprint máximo, sem nunca diminuir o ritmo. Exato. E qual é o golpe final? Ainda tem mais um. Tem. O golpe final é a perfeição ininterrupta. Ininterrupta. Essa obediência total, em grau máximo, precisa ser contínua, do primeiro ao último suspiro da vida, sem uma única pausa. Uma única transgressão. Um único pensamento impuro, uma única palavra áspera. E o contrato está quebrado. Para sempre. A lei, nesse modelo, não oferece um botão de reset. Ok, entendi a estratégia. É um padrão desenhado para ser impossível para qualquer ser humano depois de Adão. Mas isso levanta uma questão. Qual? Por que propor um sistema que é, na prática, uma condenação garantida? Não parece um pouco cruel da parte de Deus nesse retrato? Essa é a pergunta crucial. E é exatamente aí que o Wesley quer nos levar. Certo. Ele diria que não é crueldade, é clareza. O propósito dessa lei não é ser um caminho viável para a salvação para nós pecadores, Mas sim, funcionar como um espelho. Um espelho perfeito que nos mostra a nossa verdadeira condição. Ao olharmos para essa exigência, a gente não vê um alvo a ser atingido. a gente vê um diagnóstico. Um diagnóstico da nossa incapacidade. Exato. Certo. Então a lei não é a escada para sair do buraco.
É a luz que ilumina o quão fundo o buraco é. Se esse caminho está demolido, qual é a alternativa? O que significa na prática escolher o caminho da fé? A retidão que é da fé começa de um lugar radicalmente diferente. Como assim? Ela não começa com uma lista de exigências, mas com uma proibição. Paulo, que Wesley cita, diz: "Não digas em teu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo." Isso. Em outras palavras, pare de pensar que você precisa fazer alguma tarefa heróica, impossível. É uma inversão total. O primeiro caminho diz: faça o impossível. E o segundo diz: pare de tentar fazer o impossível. Então, qual é a condição? A condição é algo que, segundo o texto, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A condição é simplesmente crer. Apenas crer. E aqui vem a frase que, para mim, é o centro de tudo. Wesley enfatiza que Deus justifica o ímpio, que não trabalha. Que não trabalha. A fé não é uma obra que a gente faz, mas um ato de recepção. Nós não construímos a justiça, nós a recebemos. E a fé é o ato de abrir as mãos para isso. A fé é imputada, creditada na nossa conta. Como se fosse a justiça perfeita que a gente não tem. Essa frase é muito forte, justifica o ímpio que não trabalha. É fortíssimo. Isso vai contra tudo que a nossa cultura ensina sobre meritocracia, esforço, recompensa. Parece que o Wesley está de propósito provocando essa nossa intuição de que a gente precisa merecer as coisas. Ele está. Com certeza. É importante lembrar o contexto, né? O Wesley não fala no vácuo. Ele está combatendo em duas frentes. Quais? De um lado, o legalismo rígido, que transformava a fé numa lista de tarefas, e do outro, o que a gente chamaria de graça barata. A ideia de que, se somos salvos pela graça, podemos viver de qualquer jeito. Exatamente. Para ele, essa distinção era a espinha dorsal da reforma protestante. E isso não era só teoria para ele, sabe? Como assim? O próprio Wesley viveu essa transição. Durante anos, ele foi um missionário super zeloso, disciplinado, fazia tudo certo, mas vivia com um medo paralisante da morte e uma incerteza profunda sobre sua salvação. Ele estava tentando cumprir a lei. A virada aconteceu numa reunião em Londres. A famosa experiência de Aldersgate. Isso. Ele descreveu que sentiu o coração estranhamente aquecido e que passou a confiar somente em Cristo para a salvação. Esse sermão não é só teologia, é a autobiografia espiritual dele. Isso muda tudo. Ele não está só explicando um conceito, ele está descrevendo a própria libertação. Exato. Então temos esses dois sistemas. Um baseado em merecer, o outro em receber. Wesley então argumenta por que insistir no primeiro é, nas palavras dele, uma estupidez. Ele é bem direto, sim, e apresenta alguns argumentos lógicos. O primeiro é um erro de premissa. Aquela lei da perfeição, ele diz, foi dada a Adão em seu estado de inocência. E não para nós. Tentar aplicá-la a nós, em nosso estado caído, é como tentar usar o manual de um carro novo para consertar um carro batido. As condições são outras. O manual pressupõe um estado que não existe mais. Exato. O segundo argumento é a simples observação da realidade. Ninguém consegue cumprir a lei. Ele desafia o ouvinte, sabe? Quem dentre vós guarda, continuamente, até mesmo os mandamentos exteriores? A lógica é que se a gente falha no que é visível... Imagina no invisível. No reino dos pensamentos e desejos. E o terceiro ponto? É o mais duro. É a questão da misericórdia. Que a lei não tem. Nenhuma. A lei, como um sistema de justiça, não conhece misericórdia. Um único deslize, uma falha e o veredito é culpado. A lei, na análise dele, diz: eu não sei como mostrar favor, sou obrigada a condenar toda a alma que me transgride. Não tem margem de erro. Mas, espera um pouco. Essa ideia de que a lei não tem misericórdia não parece um pouco extrema? Muitas tradições veem a lei como um guia, um professor. É uma ótima pergunta e nos força a ser precisos. Certo. Wesley não diria que a lei moral de Deus é ruim. Em outros sermões, ele a chama de santa, justa e boa. O ponto crucial dele aqui é sobre a função da lei. A função. Como um guia para uma vida que agrada a Deus, ela é perfeita. Mas como um meio de justificação... Ou seja, como uma forma de nos tornarmos justos perante Deus... Aí ela é implacável. No tribunal da justificação,
Não há atenuantes. A pergunta não é "você tentou", é "você cumpriu perfeitamente", e a resposta para todo mundo é não. É nesse contexto que ela não tem misericórdia. Entendi. A distinção é a chave. Então, se confiar na lei é tolice, por que se submeter à retidão da fé é sabedoria? Primeiro, porque é um ato de realismo. É parar de se enganar. Reconhecer nossa incapacidade não é pessimismo, é aceitar a verdade da nossa condição. Segundo, É um ato de humildade. É se submeter ao método que o próprio Deus estabeleceu, em vez de insistir no nosso. e por fim, É o único meio que leva ao fim desejado, a reconciliação com Deus. É escolher a única porta que de fato está aberta. E depois de toda essa construção teológica, que é bem densa, ele muda completamente o tom do final do sermão, né? totalmente. É como se ele se levantasse da cadeira de professor e descesse para o meio da congregação. Por que essa mudança de tom é tão crucial? Porque, como pastor, ele sabe que a teologia só importa se aterrissar na vida das pessoas. E ele sabe exatamente quais são as barreiras que as pessoas levantam no coração. E aí ele começa a antecipar essas barreiras. E a derrubar, uma por uma, as desculpas que a gente dá para não aceitar essa graça. Quais são as principais? Imagino que sejam as mesmas de hoje. Totalmente. A primeira é: eu preciso me consertar primeiro. Preciso fazer mais boas obras antes de poder crer. Uma ideia bem comum. A resposta de Wesley é um não categórico. Ele diz: primeiro tu creias. Para ele, a fé é o alicerce, não o telhado de uma vida de boas obras. Tentar fazer boas obras para merecer a fé seria como tentar construir um prédio começando pelo segundo andar. A fundação é a fé. E a desculpa clássica: eu não sou bom o suficiente. Aquele sentimento de indignidade que paralisa tanta gente. A resposta dele é igualmente direta: ninguém é. Ele pergunta: algum filho de Adão foi bom o suficiente para isto? Esperar ser bom o suficiente é, ironicamente, cair de volta na lógica da lei. A mesma que ele acabou de demolir. É sinal de que a pessoa ainda não entendeu que a aceitação não tem nada a ver com mérito. E tem uma disputa que é mais sutil. Eu não estou arrependido o suficiente. Não sinto o peso dos meus pecados como deveria. Isso levanta uma questão importante sobre a ordem das coisas. Certo. Wesley sugere que muitas vezes o arrependimento profundo, as fontes de lágrimas, pode vir depois da fé, não antes. Como assim? É ao contemplar a imensidão do amor e do perdão de Cristo que a pessoa finalmente entende a profundidade do seu pecado. A sugestão dele é prática. Olhe para Jesus, até que ele olhe para ti e penetre em teu duro coração. Não espere o sentimento, busque a fonte do sentimento. Exatamente. E a última objeção que ele aborda parece a mais traiçoeira. Preciso fazer mais alguma coisa antes. Orar mais, jejuar, só então poderei crer. Wesley vê isso como a forma mais refinada de tentar estabelecer a própria retidão. É sutil porque usa ferramentas espirituais. Oração, sinceridade. Como moeda de troca. Ele é enfático aqui. Tudo que foi feito antes da fé, mesmo as coisas que parecem boas, deve ser deixado para trás. Pisoteado, ele diz. A pessoa precisa se aproximar de Deus como um pecador falido, que não tem absolutamente nada a oferecer, a não ser a confiança naquilo que Cristo já fez. Tentar oferecer a própria sinceridade como um pequeno pagamento é um erro fatal. Então, o que tudo isso significa? A mensagem final dele é um convite sem pré-requisitos. É isso. Exatamente, ele conclui com uma força imensa, contrastando as duas vozes. A voz da lei diz: faça isto e viva. E a voz da graça: Creias no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. E ele enfatiza que esse convite não é para amanhã, nem para depois que a pessoa melhorar um pouco. É para agora. neste exato momento. Exatamente como tu és. É um convite para largar as ferramentas do autoaperfeiçoamento e simplesmente cair nos braços da graça. O que fica, então, é essa distinção radical entre tentar escalar uma parede impossível para merecer a salvação e simplesmente aceitar a chave da porta que já está aberta.
É uma mudança completa de paradigma. De um devedor tentando pagar uma dívida impagável para um herdeiro recebendo uma herança que não mereceu. Perfeito. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Wesley argumenta, de forma muito convincente, que até coisas boas, como a sinceridade ou o arrependimento, O desejo de ser melhor. podem se tornar um obstáculo se a gente as usa como pré-requisitos para a fé, como uma forma sutil de nos sentirmos mais merecedores antes de nos aproximarmos de Deus. Certo. Então, a pergunta que fica é: como podemos, em nossas próprias vidas, distinguir entre uma preparação genuína do coração e essa sutil e perigosa tentativa de estabelecer nossa própria justiça antes de nos rendermos à graça? Uma excelente questão para meditar. Este episódio faz parte da nossa série Sermões de Domingo. Na semana que vem, teremos um novo sermão para analisarmos juntos. Até lá! Que Deus abençoe a todos.